Olá, 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 ser do bem que tá aí conectado, que tá chegando agora. Vou começar aqui aprendendo primeiro como que chama participantes, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Então vamos lá. Enviar. Estamos aprendendo a mexer aqui nas tecnologias. Hoje nós vamos ter uma convidada especial para a gente conversar o assunto de hoje, que é sobre dança. Vou tirar meu óculos que tá dando reflexo aqui da tela. Vamos ver aqui. Chamando a participante. Só esperando ela entrar. Tá conseguindo me ouvir, querida? Opa, aí, tudo bom? Eu. Boa Joia, tarde. boa tarde. Como é que tá o áudio aí? Como é que tá a imagem? Tá ótimo, tá tudo perfeito. Joia, estamos bonitas e lindas, perfumadas. Prontas para começar nossa live especial. Na Sim, quarta-feira eu fiz uma live e comecei falando um pouco, na verdade, sobre o autocuidado, né? E aí falei um pouco, 5 passos, assim, para despertar essa questão do autocuidado. Então eu trouxe um chamado, assim, para começar a conhecer, né, um pouco mais sobre o que que é isso, fazer pesquisas, né? Então o primeiro passo foi esse, aprender um pouco mais. É, e depois realmente reconhecer, né, as questões que são mais verdadeiras para você, o que, que ressoa com você e faz sentido na sua vida, né? Depois eu sugeri para fazer, para as pessoas fazerem listas de coisas que elas já fazem, como o autocuidado ou que gostariam de fazer. E outro passo seria tirar coisas que não estão fazendo mais sentido, né? Até porque para poder agregar coisas novas é preciso remover, então fazer essa limpeza aí e colocar em prática, né? O quinto passo aí no final dessa live que a gente fez na quarta foi colocar em prática essa nova rotina, esses novos hábitos aí para fazer as coisas funcionarem, porque sem prática não funciona, né? Se a gente não coloca na ação tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente buscou, não tem como mudar a rotina, né? E aí, dentro de tudo isso que eu falei, me veio muito o chamado da dança, e aí eu fiz esse convite a essa mulher maravilhosa que está dividindo essa telinha aqui comigo. Eu vou te passar a bola assim para você se apresentar e tudo mais, mas a dança ela veio porque eu sou muito apaixonada com a dança e todo o processo que ela envolve, assim. Então, uma das coisas, né, uma das ferramentas que a gente tem pode sim ser a dança, né, dentro dessa questão do autocuidado, do autoconhecimento. E aí eu com te, certeza. né, te chamei para você conseguir falar um pouquinho mais sobre isso, né, com mais propriedade, assim. Então, eu vou passar para você a voz, tá? Se presente, fique à vontade e seja bem-vindo. Obrigada, 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 ser do bem, Carol. É o seu espaço, assim como você também, né? Obrigada por essa oportunidade de bailar com você. Bom, como a gente está ao vivo, então sabem que tudo pode acontecer, todo mundo em casa. Então aqui a gente tem vizinhos, cachorros, fecha a porta, abre Sim. a porta, passa avião, chove. Então já vou adiantar que o negócio realmente é espontâneo aqui, né? E aí, me apresentando para quem não conhece, eu, Estefânia Marim, sou terapeuta, psicoterapeuta, trabalho com a cura prânica e a fitoenergética e a dança. A dança, mais especificamente a dança do ventre, como um trabalho muito profundo feminino, que ele pode ser sim a dança técnica, mas ele envolve muitas questões no trabalho corporal terapêutico.
também atuo com os homens, mas aí a gente já leva outra dança, outros movimentos, outro trabalho corporal, né? Não vou especificar muito hoje nessa live a questão dos estilos de dança, mas vamos buscar, puxar aí o gancho da questão terapêutica do bem-estar para essa questão, né, da dança geral em si, em relação ao trabalho corporal. Porque como você colocou a live que vem vindo, né, também puxando esses ganchos todos para um proporcionar, né, de bem-estar, principalmente nesse momento atual, né? E eu achei muito interessante porque é um momento de não toques, né, de não toque físico entre as pessoas, e a dança, ela tem esse chamado para o corpo físico. E terapeuticamente falando, eu atuo muito com essa dança do ventre, buscando os ensinamentos que eu tive do meu mestre tibetano, que é um mestre já assim... Bom, tem as histórias, né, do budismo que atua no Vajrayana, né? Ele é da linhagem do Vajrayana, que é conhecido como Tantrayana. Então eu busco esses ensinamentos que eu tive com esse meu mestre dentro do Tantra, e não esse Tantra que a gente conhece hoje, sexualizado, mas justamente ele que busca o trabalho corporal para desenvolvimento de emoções e pensamentos inferiores a superiores. Então, esse trabalho que eu faço com a dança, ele leva esse ponto terapêutico dentro desse sentido de proporcionar o bem-estar através da sua percepção corporal, né? Ou seja, de si mesmo, que é a nossa primeira identidade é o nosso corpo, né? Como que a gente usa os acessórios, como a gente se veste, nosso cabelo, o nosso jeito dentro, é uma roupa, é uma casa, é o nosso primeiro reconhecimento, né? É o corpo. E a dança, ela demonstra tudo isso, porque para mim na vida tudo é dança. Tudo você faz um movimento, ele tem um ritmo, ele tem um sentido, né, da música da vida. Então, além disso, ainda é poético, olha só. Né? Então, por mais que a gente desafine, às vezes, saia do ritmo, às vezes, com esses movimentos de correria, né, da vida no dia a dia, agora, como eu disse, esse chamado para o momento atual é um momento que a gente está sem o toque, né? Sem essa percepção externa física, mas esse momento voltado para si, então, de uma nova identidade, talvez, de uma nova autopercepção, né? E a dança, com certeza, ela trabalha em todos esses pontos. Sim, com certeza. E na verdade a dança, quando a gente fala assim de processo de aprendizagem, a dança ela entra porque a gente compreende que a questão das brincadeiras e dessas expressões corporais, né, sendo uma forma dessa expressão. Então, ela possibilita novas formas de comunicação, que é a linguagem corporal. Então, ela também está muito conectada com essa questão dos processos de aprendizagem. Então, a gente fala dança, sim, mas pode parecer muitas vezes que é mais para mulher e que são poucos homens que se sentem atraídos, mas a dança, ela contempla a todos e a todas as idades, né? Então, é uma questão muito ampla que vem desde influenciar aquela criança a conhecer o seu próprio corpo através das danças, né? A gente tem as brincadeiras de roda, a gente tem várias atividades relacionadas à dança para criança, quanto para idosos, né? Para poder fortalecer musculatura, para poder colocar em movimento, né? O sedentarismo. Então, eu acho que a dança, ela contempla muitos públicos, né? E independente de gênero. Então, eu acho que uma das escolhas pela dança como ferramenta para trazer, né? Que a primeira live como mamãe aí pariu essas vertentes aí, foi mais por reconhecer, né, a dança dentro desse processo. O processo de aprendizagem do próprio corpo, aprendizagem com o mundo ao nosso redor, né? Porque a gente consegue compreender, e a Thelminha está falando, o corpo fala, né? E fala mesmo, e fala muito.
E quando você dança, né, você entra em contato com o seu corpo de uma forma muito mais íntima mesmo, porque é uma comunicação muito interna, né, dentro dos seus limites corporais, né, dentro do que você consegue fazer ou que você pode vir a alcançar, né? Então é mais isso. E aí te pedir para contar pra gente por que você acha que a dança faz sentido nesse momento, né? O que ela pode agregar pra gente nesse momento que estamos em casa, né? Mais em casa para quem está sendo permitido aí permanecer, né? Que a gente sabe que tem muita gente que ainda não conseguiu ficar 100% home office, né? Mas nesse momento que a gente está sendo convidado a olhar para coisas de formas diferentes, né? Independente de home office ou não, a gente está com um cenário aí de se reinventar, né? E eu acho que olhar para a gente nesse momento é muito importante, né? E como que a dança contribui aí? Como que ela pode ser eficaz nesse momento? Vamos lá. Primeiro eu vou puxar aqui o que você falou a respeito de uma questão muito importante, que a dança ela é ancestral, ela é uma comunicação antiga antes da própria linguagem, né? Então ela realmente é para todo mundo. Eu costumo falar, como alguns professores meus, eu peguei e puxei essa frase deles, para você praticar tal coisa, basta você ter um corpo nessa vida. Você tem um corpo, então a gente está apto a poder fazer uma atividade. E essas atividades, elas podem ser adaptadas para todo o mundo, desde criança a idosos e qualquer tipo de corpo físico, mesmo que você tenha alguma deficiência, tenha sofrido algum acidente, tenha alguma limitação e alguma restrição, sim. Porque, como eu disse, dançar é qualquer movimento que a gente possa fazer. Aqui eu tô vendo que a Thelminha aí falou, né? Ela é uma grande companheira minha de dança, irmãs de dança, estamos firme e forte aí. Vi também aí um cara muito bacana, que foi o Vinícius, que está aí com a gente também ao vivo. Ele trabalha com lutas, né? Então, o que eu coloquei no início sobre a expressão da dança, que não é só o dançar em si, né? Aquela coreografia musical, mas a própria luta, ela também é uma dança. Né? Ela demonstra toda essa movimentação do corpo, ela tem toda uma concentração e uma autopercepção e autoconsciência para gestos que você vai fazer, seja contra um adversário ou seja a favor da sua defesa. Então a dança ela já envolve isso, né? O que você está querendo naquele momento, demonstrar aquilo dali. E aí a gente acaba entrando na pergunta que você me fez, né? Qual que é a contribuição da dança, então, para esse momento atual que nós estamos vivendo? Que nos traz agora, né, para dentro da gente. Aí, eu não falei, ó, a cachorrada já vai começar. Elas já vão começar a cantar para eu dançar aqui. Bom, o momento, na verdade, ele implica que toda e qualquer contribuição ela é bem-vinda, né? Eita, será que vocês vão me escutar agora? Vamos lá, vamos lá. Eles estão concordando, eles estão concordando. Peraí, com licença. Deixa eu encostar aqui. Pronto, é porque apareceu o vizinho na janela e não tem jeito. Mas vamos lá, é assim, quem sabe faz ao vivo e a gente vai indo em frente. Bom, então, como eu disse, todo e qualquer movimento que proporcione bem-estar neste momento e em todo momento da nossa vida é bem-vindo. Mas no caso da dança, ela tem a vantagem, né, de que ela proporciona por si só um movimento de alegria, que gera já todo esse trabalho bioquímico no nosso corpo e, consequentemente, esse bem-estar que a gente procura. Então, é mais fácil a gente atingir esse bem-estar que nós estamos procurando quando a gente utiliza o nosso corpo. Por isso eu comecei falando sobre o meu aprendizado com o meu mestre no Tantra, porque ele falava o seguinte: o Tantra, dentro do budismo, ele é a linhagem mais rápida para se alcançar a iluminação, né? O Tantra ele usa o corpo como veículo para a gente seguir esse caminho. Porque, principalmente aqui no Ocidente, onde a gente tem essa correria e está todo mundo aí agora em um momento introspectivo, às vezes num desespero, né? Sem saber o que mais fazer. Eu acho que nesse momento a magia do estar dentro de casa, todo mundo, o dia em que a Terra parou, já está acabando, né? Já está ficando um pouco estressante esse momento.
Então ele colocou justamente isso. O Ocidente, o ocidental, ele não está preparado ainda para tanta interiorização de você chegar, sentar e ficar meditando, né? Porque aquilo se torna cansativo devido à agitação da nossa mente, necessidade do corpo acompanhar essa mente. Aí a gente começa a aprofundar na questão da dança. Então, quando a gente utiliza o corpo como essa percepção de sensações que nos levam a pensamentos e emoções, a gente consegue proporcionar a gente mesmo, né? Proporcionarmos-nos, bonito, né? Esse bem-estar de forma assim, às vezes sem muito esforço, né? Porque você põe uma música, então a gente começa com a música. Para começar, você já vai buscar uma emoção, mesmo que sem você ter essa consciência. Você vai buscar uma música que naquele momento, pelo menos, te dê um up, uma alegria, já te dê automaticamente esse agito, não agito mental, mas essa vontade de você se movimentar. E aí, muitas vezes, ela está ligada com ou uma emoção de uma lembrança boa passada, ou alguma coisa que você está gerando agora no presente em você, ou até alguma sensação que você queira ter no futuro, de, por exemplo, uma conquista que você está planejando, um projeto. Então, aquela música te remete a essa viagem no seu sonho, né? E toda música, ela gera automaticamente esse movimento. Então, por mais que você não dance com o seu corpo físico, ela tá te proporcionando esse movimento emocional. Então, ela tem um link geral em todos os nossos corpos. Nós, terapeutas, nós chamamos de corpos, né? Mas são estados, às vezes, também, que é o físico, mental, emocional. E aí a gente aprofunda mais, tem energético, espiritual e por aí vai. Mas se a gente colocar só esses 3 pontos que estão aí na vida visível da gente, como eu disse, o corpo é a primeira coisa que a gente tem de identidade. Mas os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? Tudo isso são as nossas personalidades que muitas vezes estão inconscientes e irreconhecidas de nós mesmos, né? Então, a gente utiliza o corpo com essa memória emocional para proporcionar quase que automaticamente um bem-estar. Então, óbvio que você vai escolher uma música que te traga, né, essa emoção de alegria, de felicidade, de querer você expandir e usar o seu corpo para fazer essa movimentação dançante. Então, a contribuição da dança nesse momento é você quase que instantaneamente conseguir, sabe, te dar um ânimo, te dar um sorriso, te dar realmente, te proporcionar esse bem-estar que as pessoas estão procurando. E aí você não precisa nem de ficar tão paradinho ali dentro de casa. Tem que fazer uma faxina, pega a vassoura, já sai dançando, já faz ela de microfone, coloca a música lá para você fazer a atividade de uma forma mais agradável. Né? Então, já fica uma dica boa aí. Verdade. E só fazendo uma contribuição dentro dessa sua fala, como você falou, né? É uma questão bioquímica, mas como nós temos vários corpos, né, a contemplar, se a gente pegar pela questão bioquímica, a dança ela é uma atividade física, né? E quando a gente está em atividade física, os nossos batimentos cardíacos aceleram, né? O nosso processamento, a nossa atividade cerebral, ela aumenta a questão de produção de neurotransmissores, aumenta a produção de hormônios, a gente tem a endorfina, né, que é responsável por essa sensação de prazer, de realização, de felicidade, de relaxamento. Então, quando você sente isso no seu coração, né, quando você sente essa felicidade em estar se realizando, diretamente você está proporcionando melhorias para o seu corpo emocional, para o seu corpo mental e espiritual, porque você começa a vibrar diferente, você começa a vibrar de uma forma mais feliz, né? Mais eficaz, assim. Então, eu acho que tem tudo a ver com o autocuidado, a gente conseguir se expressar
né, de forma... E a gente não está falando aqui de dança, assim, né, por mais que você seja uma profissional, dança é para todos, né, de uma forma, assim, Sim, sim. abranger, igual você falou, você está fazendo uma faxina ali, você já... seja você mesma, seja você mesmo, né? Você se solta ali e canta e dança, porque essa expressão, esse movimento, né, do que te deixa feliz, do que faz sentido para você, ele é muito importante inclusive nos seus processos corporais físicos, né, para você tirar essa sensação de desânimo, né? Porque com essas produções desses hormônios, você consegue combater estresse, ansiedade, depressão. Então, a atividade física, né, em todos os sentidos, mas aqui como a gente pegou especialmente a dança, ela é sempre indicada, né? Por quê? Porque atrás dela tem todos esses processos corporais que influenciam nos nossos outros processos, né? Mentais, emocionais, espirituais, que quando a gente está bem com a gente mesma, quando a gente se sente feliz, isso repercute de várias formas, né? Com certeza, tudo é interligado, todos esses nossos corpos, né, eles são interligados, não tem como a gente separar eles, né? Uma experiência que eu tenha física de dor vai me trazer uma emoção. E a partir do momento em que eu pensar naquilo, aquilo faz um giro, né, sempre circular, que me remete à mesma emoção, e eu sim sou capaz, dentro de todas essas condições bioquímicas e biofísicas, de trazer essa sensação física para mim de novo. Não tem como a gente desconectar isso daí, né? Esses caminhos são sempre ligados. E aí, como eu disse, usando a dança, o corpo físico é a forma mais rápida da gente atingir, né, transmitir esse bem-estar para o nosso mental e emocional, que é a busca, né, atual aí todo mundo dentro de casa. E agora o que mais que eu faço com tanto medo, com tanta coisa na cabeça, né? Então a gente trazer esse momento que gera realmente essa movimentação química interna, né? E que vai fazer permanecer por um tempo essa sensação de bem-estar, como se fosse uma droga, né? Os remédios, eles são utilizados para isso. Então, como você falou muito bem sobre estresse, depressão e todas essas situações de doenças da moda que eu chamo, a dança acho que uma ótima recomendação médica, sabe? Para você poder atuar naturalmente dentro dessa sua bioquímica, sem necessidade de... Óbvio, né? Eu defendo sim a medicina, porque muitas vezes a gente precisa, em crises, ser seguro por um medicamento, com certeza. Mas se você fizer um tratamento, né, e não só ficar utilizando o medicamento, com certeza você consegue reduzir o consumo dessa química que não é natural ao seu corpo e também ocasiona outros males. Então, quando você ativa a sua química natural, né, você consegue fazer com que o seu corpo se autocure. E tudo isso está dentro do bem-estar e do autocuidado, que é o tema dessa live, né? Como a gente não se cuidar, né? Nesse sentido, de se sentir bem em todos esses corpos. Verdade. E quando a gente fala das terapias alternativas, né, todas elas vêm como uma forma de prevenção. Então, a medicina convencional, ela é muito importante, sim, mas o processo de prevenção, ele é importantíssimo também, porque às vezes você chega lá num processo de crise porque você não olhou lá para trás, porque você não se cuidou no tempo necessário, né? Porque o seu autocuidado às vezes não estava tão alinhado assim, ou você não estava olhando muito para isso. Então, muitas vezes a gente acaba procurando nos medicamentos coisas que a gente não conseguiu lidar, né? Então, quando a gente traz essas questões de várias terapias que são alternativas, a gente está procurando métodos de prevenção para a bomba não explodir, né? Para as coisas não saírem do controle de forma assim tão drástica, né? E evitar que a gente fique se intoxicando de uma certa forma com esses medicamentos, né? Porque eles cuidam algumas coisas, mas tem outras que eles estragam, né? Infelizmente. E o autocuidado é exatamente isso, é você ter essa prevenção, né? Você ter essa autoconsciência de se cuidar para não permitir, né, que você seja invadida em todos esses corpos, né, mental, emocional e físico,
por coisas que te proporcionem o contrário, né? O mal-estar, a doença. Então, a gente leva logo o trabalho, por exemplo, com a dança, todo o mundo inteiro deveria fazer terapia, né? E tem Concordo. tantas opções por aí, cada um se encaixa naquilo que te traz mais rapidamente e de uma forma natural e fluida esse bem-estar. Né? E aqui a gente falando da dança, é exatamente isso que eu coloquei desde o início. Ela é rápida, porque você movimenta o seu corpo e aquilo já gera, né, aquela bioquímica atuando em você que te remete a emoções, porque a mente, ela tá no corpo inteiro, ela não está localizada só aqui na cabeça ou no cérebro da gente. O nosso corpo inteiro é a nossa mente. O nosso corpo inteiro, ele tem memórias, né? Entrou até aí um colega bacana e também uma grande ex-aluna minha, mas que hoje é uma maravilhosa dançarina e professora de dança. E esse meu colega aí também da linha aí do Tantra, ele sabe disso. Ele já até aí, ó, colocou um oizinho pra gente. Por quê? Onde você atua no seu corpo, aquilo dali ou gera uma lembrança bacana, né, que te proporciona esse bem-estar, mas ele também pode te levar a uma lembrança não tão boa, mas quando a gente utiliza essas terapêuticas, que é com o intuito de proporcionar bem-estar, ou seja, elas precisam até de ser guiadas, tá? Orientadas mesmo por pessoas que têm conhecimento, pelos terapeutas, por professores de danças que estão levando a dança como terapia. Porque se você cutuca aqui numa massagem, por exemplo, uma área que te traga uma lembrança de um trauma, de alguma coisa que aconteceu com você, se você não usar aquilo dali na hora para liberar esse bloqueio, você pode, né, ficar com aquelas sensações desagradáveis permeando mais ainda a mente do seu corpo. Então, a dança, normalmente a gente reverte isso muito rápido. Porque às vezes você escuta aquela coisinha naquela música, ou então faz um movimento que vem uma lembrança de uma situação que não foi muito agradável, mas você tem a capacidade de, na mesma hora, você dar literalmente um giro, fazer uma pose linda e já, pronto, passei para frente, né? Rolou a bola, então você consegue atuar você mesmo, provocando e promovendo, né? Esses desbloqueios, essas sensações de mal-estar que vem vindo, transformando elas na hora. Você não depende, né, de nada. Você pode simplesmente, como eu disse, trocar a música, né, para uma melhor, para uma mais bacana, uma mais feliz, e procurar movimentos que não te remetam ou que te liberem dessas lembranças, né? Porque quando a gente fala de bem-estar, a gente está nesse mundo dual, a gente tem o outro lado também, né? Tem o mal-estar até mesmo dentro de uma coisa boa, bacana, né? A gente não sabe dos bastidores da experiência de ninguém. Então, às vezes a pessoa ela teve uma experiência ruim com a dança, e eu já tenho casos assim, que na hora ela não tinha o suporte, ela estava em meio a pessoas desconhecidas e tudo, e veio falar comigo como sendo terapeuta e professora de dança da pessoa, né? Então, com um trabalho durante as aulas, a gente conseguiu trabalhar esse desbloqueio e hoje ela está preparada para enfrentar esse tipo de situação, que era uma situação dela perante o público, né? Então, assim, a vida da gente, ela não é feita como uma coreografia, né, marcada, de passos marcados. A gente marca os projetos, os objetivos que a gente tem, mas a gente tem que saber rebolar ali na hora que o negócio não está dando para seguir o passo que a gente programou. Né? Então, eu acho a dança maravilhosa por causa disso, porque ela pode simbolizar tudo na vida. Né? Tudo, todos os momentos, todas as emoções, pode fazer interpretação de tudo na vida mesmo. Concordo. E essa questão que você trouxe, né, de alguns traumas, assim, a gente vê muito questões, assim, de movimentos escolares, onde as crianças são obrigadas, né, praticamente a dançar. E isso pode acarretar traumas, porque às vezes aquela criança não está preparada para fazer uma apresentação para público, né? É algo que, assim, cada um reage de uma forma, né? Cada um tem uma expressão
do emocional, e nesse momento, assim, podem vir traumas que vão acompanhar a pessoa até a vida adulta, né? O Então, é resto da fazer com que a dança seja algo, assim, a ser experimentado de forma natural, né? Nada como uma pressão ali só porque o pai e a mãe quer ver aquela criança dançando igual todos os outros coleguinhas, né? Acho que respeitar essa questão do tempo de cada um, da expressão de cada um, da personalidade, das subjetividades também é muito importante, né? A gente fala da dança assim como esse processo terapêutico alternativo, mas cada um tem uma percepção sobre isso e sobre todos os processos terapêuticos, né? Mas mais uma vez, como o nosso foco é a dança aqui hoje, né? Tem pessoas que não dançam, assim, não, eu não danço, né? E se sente travado para fazer isso. Então, até dentro dessa minha fala, assim, o que você poderia dizer para essas pessoas que às vezes afirmam que não dançam, que não gostam de dançar, para a gente ver se a gente consegue desfazer um padrãozinho aí. Vamos lá, então, bacana isso. Então, a gente pode dividir em alguns pontos aqui. Primeiro, muitas pessoas me procuram, mulheres principalmente, por causa da dança do ventre. E a dança do ventre, para mim, ela é uma das danças mais completas dentro desse trabalho que eu falei do feminino terapêutico, de consciência emocional e mental, porque cada movimento é numa parte do corpo separado e atua no chakra, que libera questões energéticas, emocionais daquela região. E aí eu, como terapeuta, consigo interpretar tudo aquilo dali e trabalhar, né, muito completamente a pessoa. E aí o próprio bloqueio físico que a pessoa tem em algum determinado movimento, eu já também utilizo da leitura corporal para poder verificar onde na vida dela ela tem determinados bloqueios. E a batata? Igual se a gente poder colocar... Pode aproveitar todo mundo que está aí agora e ver como é que anda o seu equilíbrio, não só na dança, mas na vida mesmo. Algumas posturas simples de yoga aqui não dá para ver, mas colocar uma perninha, né? Você ficar naquela pose, eu acho que quem entende já deu para ver, puxar uma perninha para cima, fazer aquele 4, né? Para ver se tá beba aí. Então, se você se desequilibra e toda hora precisa de outro apoio, na sua vida, com certeza, pode olhar que tem alguma coisa que você não está conseguindo se apoiar aí, né? Organizar. Então, eu vou utilizando essa leitura, porque quando a pessoa ela consegue levar da dança e dessa autopercepção para a vida dela, ela resolve as questões de vivência dela e traz para a dança. Então, na hora da dança, ela consegue ter todo o equilíbrio que ela não tinha antes. E aí elas me perguntam, ok, então a dança do ventre, mas a dança do ventre é muito difícil, eu tenho vergonha, será que é para mim? Gente, primeiro, então esse é o primeiro ponto. Para começar, aula de dança, a aula é para a pessoa aprender, né? Então todo mundo que quer, que gosta, que acha bonito, que tem vontade, não tenham vergonha. Se matriculem numa aula de dança e tem um bocado aí online agora, pelo menos você já começa discretamente aí dentro de casa, sem ninguém ver, mas a aula é para aprender, né? Então vá, deixa isso para lá e vai fazer a aula sim, tá? É para você. Aí dentro disso entra. Experimente, você normalmente tem a oportunidade de fazer aulas experimentais gratuitas, porque também isso é muito importante de você se sentir bem com o profissional que está te atendendo, né? Isso em todo lugar. Às vezes você vai numa loja, você é maltratado, você não quer comprar ali. Você só vai comprar ali se for por realmente necessidade daquele produto. Então, eu já tive vários casos de criança mesmo, como você falou, que queria dançar, a mãe apoiou, porque também tem o contrário, né? Às vezes a criança quer fazer aula de dança, os pais não querem pôr na aula de dança, quer forçar a colocar outra coisa, né? Então, a criança estava na aula de dança, de balé, e aí, depois de vários atritos com a própria professora, a mãe retirou e colocou, eu tinha aberto uma turma para todas as idades juntos, de tudo quanto é tipo de expressão de dança. E aí até a mãe e a filha fizeram juntas, já tive vários casos de mãe e filhas fazendo juntas, porque a própria professora estava falando que a menina era gorda, toda desajeitada, que errava a coreografia para um lado e para o outro, enquanto as outras estavam todas bonitinhas. Ela chegou assim, querendo, com super vontade, até por isso que a mãe entrou, porque disse que ia fazer aula junto com ela, porque na minha aula podia. E aí eu via que ela começou a ficar travada, né?
E eu falei assim, bom, eu vou ter que tratar isso agora. Sem sessão terapêutica, mas na própria aula. Enquanto a gente estava na coreografia, ela estava lá para outro lado. Aí eu falei assim, vamos supor que o nome dela era Mariana. Mariana, corre para cá, que a gente está para cá agora. Então, quer dizer, aí eu ria, brincava com aquele momento do estilo dela. Então, a gente tem que ver o que é realmente se aquela atividade, aquele profissional está proporcionando bem-estar. Então, às vezes, muitas pessoas, tem medo, tem vergonha, não querem nem se matricular, como eu disse, a aula é para aprender. 2, já teve experiência, foi traumatizante, e aí não quer continuar. Então, no caso, a mãe levou a filha, chamou uma amiga, falou assim, poxa, vai pelo menos uma aula experimental com a amiga, amigo que amigo tá junto. Vai, testa aulas experimentais para você ver aquele profissional que vai te dar apoio em relação àquele trauma que você tem e conversa sobre isso com ele. Né? Então tem essas duas ocasiões das pessoas que querem, mas tem esse receio. E tem aquelas que, não danço, não sei o que, já é meio travadinha ali mesmo. É aquela coisa, ninguém é obrigada a nada. Mas às vezes a pessoa lá dentro, num danço, ela tem vontade, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que ele não dança não. Mas quando ele tá muito animado, a gente fala que é a dança do coisinho de Jesus, então ele chega, ele fica ali dançando. E ali é o movimento que ele consegue fazer. Aí passou mais um pouquinho das horas, se a gente pega ele com forró, ele vai, pisa no pé e vai, e fala assim, pronto, já dancei por hoje. Mas com certeza aquilo dali não é a área física dele atuar. Ele gosta muito de corrida. Mas dançar, dança. É o que eu falei, todo mundo dança, nem que seja com o dedinho do carnaval, todo mundo consegue dar um passinho, consegue dar um ritmozinho. E o dançar, como eu falei no início da live, não é só a dança em si, né? É toda a expressão física. Uma corrida, se você põe uma música, você tá ali dançando, você tá no ritmo. Põe uma música bacana para ver se aquilo não te dá aquela energia para você seguir, fazer seu Cooperzinho. Por isso que muita gente faz caminhada com fone de ouvido, né? Então, a dança também ela tá bem interligada nessa questão da música, né? Mas a gente não precisa nem da música em si, porque se a gente tiver lá na cabeça, você pode sozinha ali dançar. Tem até uma frase bacana do Santo Agostinho que diz que aqueles que não podiam ouvir a música chamavam de insanos aqueles que dançavam. É linda essa frase, é linda. Então, essa é a questão de quem fala que não dança porque realmente não tem aquela queda, né? Então, esse foi já aí o terceiro ponto. Mas aquele que é mais rabugento mesmo, que não dança e aquela coisa toda assim, de novo eu falo, não é obrigada a nada. Mas aí eu acho que a gente deve começar a atuar com outra coisa que não seja a dança, para ver por que aquela pessoa está tão travada, tão rígida, né, no próprio corpo e em alguma coisa, de alguma situação da sua vida, algum momento, algum bloqueio, algum problema que aconteceu, porque dentro da leitura corporal, se a gente vê uma pessoa muito rígida em sua rabugencice e no corpo físico ali, ela tem alguma coisa de, né, não chega perto, alguma coisa aconteceu. Então aí ou a gente deixa, né, porque é um processo dela, porque ela precisa de ter a primeira expressão de buscar querer liberar aquilo dali. Mas se você tem um desse dentro de casa, põe uma musiquinha legal para ele ir escutando, passa dançando na frente da pessoa, você vai ver que uma hora vai contagiar aí. Verdade. E é muito interessante porque você colocou dois aspectos e eu acho interessante ressaltar isso, porque existe a dança na forma de aulas, que você está ali aprendendo uma técnica, aprendendo uma das inúmeras formas de dança, né? Que a gente tem dança do ventre, dança cigana, dança de salão, enfim, né? Salsa, existem várias formas de dançar, né? E existe a dança intuitiva, que na verdade o processo dela é só para você mesmo. Você não está com nenhum objetivo. O objetivo é você se expressar. Então você dança sozinho, você dança numa festa, você dança em vários contextos, né? E eu gosto muito de falar que a vida em si, igual você falou, né? Ela não tem passos, né? Não tem uma coreografia, mas ela é uma dança.
né? Porque se a gente não consegue se movimentar de uma forma fluida perante certos desafios, né? Se a gente não consegue dançar conforme a música, né? Por exemplo, estamos tendo aí, né, um exemplo disso aí. Se a gente não conseguir dançar conforme essa música, metaforicamente falando, a gente sai dos nossos eixos, a gente perde o nosso equilíbrio, né? Então, essa questão da dança como um processo realmente de uma prática, dentro da questão profissionalizante ou não, né? Porque existe esse foco, mas existe o foco também só do bem-estar, só de você dançar porque você quer, porque você tá afim, independente de estilo, né? O estilo é o seu, o estilo é da sua expressão corporal, e eu acho que isso é muito importante ressaltar, né? Porque independente se você tá mais carrancudo, se você sempre fala que não gosta de dançar, ou se você não pode ouvir um barulhinho um batuque que você já vai, são as suas habilidades que estão ali, né? Sendo colocadas em jogo. Então, e a própria habilidade de se colocar perante aquela situação, né? Ó, tocou uma música que me remeteu a uma lembrança lá do carnaval. Ai, que saudade, quero dançar também. Então, assim, e a própria forma, assim, tanto das formas de expressão corporal, como de atividade física. Então, por mais rabugento que a pessoa seja, assim, tem gente que às vezes não gosta de academia, por exemplo, como eu. Então, eu prefiro procurar na dança, né, uma atividade física para não ficar parada. Só um exemplo, assim, né, dentro das inúmeras possibilidades que isso traz, né? Então, eu acho que esses padrões, né, eles são muito fundamentais para a gente também olhar para isso, né, e conversar sobre isso. Com certeza. E como você mesmo colocou ditados aí, até o Minho colocou o termo jogo de cintura, né? Se a gente não fizer a dança da vida, perder o rebolado, então vamos rebolar para ganhar a vida. A dança está em tudo na vida, né? E eu achei muito legal porque o Instagram ele colocou, já tem um tempo, as opções de músicas, né, no Story. Eu achei isso muito importante, porque, como eu disse, a música e dança estão vinculadas, né, praticamente. E uma das primeiras sugestões que eu dei no meu Instagram foi, gente, escutem músicas. No primeiro momento em que as pessoas realmente estavam muito, né, loucas ali com essa coisa da quarentena, na primeira semana, nos primeiros dias, falei, escutem músicas, qual que é a sua música do dia? Posta aqui sua música do dia. Justamente por aquilo que eu venho falando desde o início da live. A dança, ela é uma busca de memórias, experiências e emoções, né? Então a gente vai escolher aquelas que nos proporcionam bem-estar. E se a gente coloca movimento no corpo, ela atua de forma, de novo, repetindo, a bioquímica que gera um bem-estar muito rápido na gente, que permanece justamente por ter atuado como um medicamento, como uma droga química no nosso corpo, só que foi natural, a gente mantém por um longo do tempo. Você até disse mais cedo que aí a pessoa, ela, né, tá no estresse, tá na depressão, então pega aquele momento, tá ali caído no fundo do sofá, pega o celular todo mundo tá pertinho, né? Eu tenho certeza. Põe uma musiquinha, que daqui a pouco você vai ver que o pezinho começa a mexer, daqui a pouco você levanta e esquece. É para colocar a musiquinha positiva, não é para colocar a sofrência. Sim. Que vai fazer né? No vamos musiquinha para animar, gente, por favor. Pois é, porque aí já entra naquele outro processo terapêutico de desbloqueio. Aí tem que ter uma orientação, tem que ter uma ajuda, né? Senão piora a situação. Mas coloca uma boca que começa a mexer o dedinho do pé e daqui a pouco você levanta, você pula, faça as coisas ridículas do jeito que você acha que tá aí bacana, porque aí você vai ativar aquilo dali em você, a mesma coisa que muitas pessoas buscam na academia, nós duas não, né? Pelo que a gente viu. E aí você vai gerar aquela bioquímica toda. Cara, toma um banho, depois faz um lanche ali gostoso. Com certeza você vai ter uma qualidade de noite muito melhor de sono, sabe? Então, assim, a dança, realmente eu sou apaixonada por causa de tudo isso, né? Pelo dançar, por fazer um show, por demonstrar técnica e essas coisas, né? Para uma exibição. É justamente para, quando eu faço apresentação pública, eu gosto de sentir
aquele bem-estar, aquela alegria que eu estou levando para as pessoas. Então, a parte técnica, a parte coreografada, para mim é o mínimo. Muitas vezes eu até escolho uma música ali na hora e danço, aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, porque eu quero jogar o meu movimento de forma que naquele momento da música, naquele tchan da música, eu sinta realmente o que o corpo pede para fazer. E daí vem buscando coisas mais profundas ainda dessa liberação, né, desse autocuidado, que é autoconhecimento, na verdade, né? Então, a consciência corporal, que é um dos pontos principais de benefício da dança, é você ter essa consciência corporal, como eu falei do equilíbrio, né? Você consegue ficar aí em um pezinho só, sem se equilibrar, como é que anda também o equilíbrio nas coisas da sua vida? Então, é muito ligada, tem muitos links a dança aí com a vida da gente, né, no dia a dia. E você colocou assim, a gente só consegue ter essa consciência corporal se a gente pratica, né? Então não tem como eu querer ter a consciência do meu corpo ou achar que eu realmente tenho consciência do meu corpo se eu não tenho essas práticas, né? Não que você precise dançar todos os dias, né? Eu falei na primeira live, falo agora, tipo assim, repetir. Não é para se tornar uma coisa que seja maçante, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. Então, tem que ser no momento que está fazendo sentido para você sentir esse movimento, né? Se nesse momento você está ali escutando uma música, aquela música mexeu com você e te chamou, porque a música convida a gente, sim, né? Dentro de todas essas questões de conexão. Ela te tira para dançar literalmente. Exatamente. E não necessariamente você precisa ter um par, você precisa saber técnicas, né? Eu só aconselho, assim, a fazer um alongamentozinho primeiro, se a dança for, né, mais pegada, assim, faz um alongamento para você primeiro dar um oi pro seu corpo e dar uma esquentada nele para você já não sair, né, arrebentando tudo. Com certeza, literalmente, pois é. Entrega, né? Eu acho que depois é muito importante. Na cama. A entrega do... Aí não vai ter uma boa memória depois para dança, né? Verdade. Então, eu acho que essa questão, né, da dança como uma terapia alternativa é muito importante, contribui realmente muito para esse momento. Não só para esse, mas para a vida, assim, né? De quem realmente gosta, de quem realmente quer, né, se permitir esse movimento, de acreditar que a dança, sim, ela libera muitos movimentos, não no nosso corpo físico, não só no nosso corpo físico, né, mas de várias formas, e principalmente a mental. Porque eu acho que o que a gente tem procurado, né, igual você falou, todo mundo precisa de terapia, super concordo, porque todo mundo tem problema, sabe? Todo mundo já passou por alguma situação que às vezes não está completamente resolvida, né? A gente passa por processos de julgamentos, de comparação, questões de autoestima. Então, nós somos seres muito complexos, né? Cada um com o seu próprio mundo, né? E tendo que interagir com vários mundos que são os outros, né? Então, a nossa questão social aí, ela também é muito importante. Então, quando a gente se permite fazer novos movimentos, né? Porque a proposta é conhecer novos movimentos para você colocar na sua rotina. Então, assim, o chamado a dança é sim um processo terapêutico, né? Que pode sim te ajudar e te beneficiar. Não só com perda de peso, né? Porque você vai estar ali suando, você vai estar ali movimentando, mas com esse ganho, né? O ganho do prazer, o ganho da felicidade, o ganho dessa sensação, assim, de que você tá com mais vitalidade, mais energia, porque tudo isso acontece, assim, se você não quiser acreditar, né, a nível energético, acredita a nível bioquímico, pelo menos, porque é fato comprovado. Com certeza. Quando você tem tudo isso, que você se autoproporciona, por exemplo, vamos colocar a dança, né? Então, aquilo dali gera esse bem-estar que a gente vem falando, atuando em todos esses campos, mental, emocional. Com certeza, você vai ter uma amplitude mental muito melhor de foco, de ideias, de criatividade, sabe? Movimentação, não só literalmente de corpo, né? Porque você vai começar a ter uma flexibilização melhor, um equilíbrio melhor, mas também mental e emocional, né, nas suas posturas reativas. Então, você vai começar a dançar conforme a música tocada ali, porque você vai ter
essa amplitude geral dentro desses campos para que você possa tomar decisões de forma justamente com esse bem-estar que a dança proporciona. Então, é uma atividade física que ela é terapêutica, mas é nesse sentido. Ela te leva, ela mantém esse equilíbrio para a sua vida em todos os setores. Por exemplo, você agora está em casa, você não está aí sozinho, como eu falei, pega a vassoura, canta um pouquinho, sai varrendo a casa, coloca uma música bacana para fazer faxina, tá aí, tá com seu marido, tá com seus filhos. Põe uma música, faz todo mundo numa roda na sala, as crianças adoram pular, dançar, sabe? Já faz um show aí, faz um programa aí, um dia de alguma coisa. Por exemplo, com o seu companheiro. Teve uma vez, eu morava no interior e aí eu e meu ex-marido, a gente tinha uma lanchonete e aí tava vazio, ainda iniciando aquele final de semana, a gente morava no interiorzinho turístico. E aí a gente sempre colocava a musiquinha na lanchonete, assim, no ambiente, porque era agradável. E a gente teve diversas experiências com isso. Uma delas, como não tinha nada nem ninguém, a gente tava, vamos dançar. E a gente começou a dançar os dois lá dentro da lanchonete, começou as pessoas a chegarem, olhou assim, ai, desculpa. Eu falei, não, vamos embora dançar todo mundo, e entra, e quer café e tal. Então, quer dizer, aquilo dali já deixou o nosso dia super animado. As pessoas que entraram com um pouco assim, né? Falou, o que é isso, né? E aí já puxou elas, coisa estranha, né? Gente louca. Já puxamos elas para dança, literalmente. Então, com certeza, ali o dia delas também já foi diferenciado. E outras ocasiões, a gente colocava músicas diferentes, mas que eram, né? Traziam essa coisa legal pra gente. Eu lembro de umas músicas que eu gostava, assim, dos países. Aí tinha umas músicas da Irlanda, a gente ficava aberta até de noite. Aí tinha uma música da Irlanda, e aí chegou um cara lá que estava procurando lanche, já era de noite, e eu era uma lanchonete piquititinha, aí tava tocando essa música, o cara começou a olhar o cardápio e ficar assim, igual eu falei, né? Já vai puxando você. Aí daqui a pouco ele tava assim, os colegas, tinha uma turma com ele. Aí ele, cara, vamos ficar aqui. Aí começou a pular e veio, chamou. Os amigos tudo já veio dançando sabe, assim, de repente virou um show, a lanchonete, né? Então, assim, são coisas emocionantes. E daí a gente rendeu novas amizades. Teve uma vez que eu conheci um cara que toca, não é violino, esqueci o nome. Nossa, mas ele fazia um show. Aí a gente começou também nessa coisa de música lá na mesma lanchonete. Aí combinamos já de noite ia para casa, que ele ia fazer um fubá lá da Dona Maria, lá não sei das quantas. A namorada dele cantava horrores. Então, assim, tudo em torno de música, de dança, de expressão mesmo daquele momento de alegria. E aí, com certeza, você sai, né? Como você falou uma hora, isso, um coração dá aquele agito, assim, você sorri, você tem emoções bacanas. E aí você leva isso para o seu dia. Não que você seja obrigada a dançar todos os dias, mas com certeza você vai querer dançar todos os dias. Né? Aquela musiquinha debaixo do chuveiro. Por que não também, enquanto está ensaboando, balança, a gente usa o corpo. Né? O corpo ele não pode ficar naqueles dos rígidos assim, porque isso vai enrijecendo a gente por completo também. Né? Então, digo e repito, a dança, ela simboliza tudo na vida. Não precisa ser literalmente ela, mas interpreta as questões, né? De todos os ditados que a gente falou que tem aí com a dança, né? Jogo de cintura, vão requebrar ali, vão rebolar ali para ganhar o dinheiro do dia, né? Tudo a dança tá ali dentro envolvida. Então, bora dançar, escolhe uma música bacana, vamos desbloquear, vamos liberar isso daí, vamos manter o bem-estar, puxa ali o companheiro dentro de casa, dança, né? Cria uma propaganda de margarina, né? Que são sempre dançantes também. Por exemplo, você vê que aqueles filmes que tem aquelas danças, que sai de repente todo mundo na rua, começa a dançar, né? E tal. Tem um até bacana, que tem uma música dos anos 60, que é muito legal também, todo mundo aparece na rua. Sempre tem dança em grupo, quando representa uma coisa assim muito feliz, um final bacana, um agito legal, né? Então, essa é a representatividade da dança. Ela é a expressão de emoções, mas aí a gente está escolhendo aquelas que são para o bem-estar, né? Exatamente. E a questão, assim,
a dança, ela é movimento. Então, a gente tem várias possibilidades dentro do autocuidado, né? A gente tem a possibilidade da meditação, que é uma forma de aquietar, né? De ficar mais parado realmente. E a gente tem outras atividades que geram movimento. Então, não necessariamente o autocuidado é só aquele negocinho paradinho. Ah, vou tomar um banho, vou ver um filminho, vou ler um livro. Não, existe o autocuidado ativo também, né? Então, eu acho que essa parte é muito importante da gente compreender, principalmente nesse processo que a gente está de ficar, às vezes, mais em casa, mais parado, dar uma preguicinha, né? Às vezes a gente não consegue manter a própria rotina. Então, assim, acho que a dança, ela vem como esse convite de movimento. Se você já não gosta muito de fazer atividades físicas mais maçantes, que precisam de uma frequência, né? Quando a gente fala, por exemplo, automatizadas, né? A dança, ela permite mais uma fluidez nisso aí. Não quer dizer que você não esteja movimentando seu corpo. É claro que com certas baterias de exercício físico, você vai ter, assim, partes do seu corpo sendo estimuladas, né? Então, você vai ter as musculaturas específicas que vão ser estimuladas. Na dança, você já mexe tudo, né? Então, por isso que eu falei sobre a questão do alongamento ser importante antes, porque às vezes você não tá sabendo que ali vai surgir uma dorzinha, né? E você tá dançando do nada. Ai, já deu aqui, vou parar. Né? Então é bom vem a memória você antes a não ser que seja uma coisa assim, né, bem espontânea, que você tá na rádio lá e começou a tocar uma música, você não vai parar, vou alongar, até se alongar, você já terminou a música, né? Mas assim, dentro de vários contextos que a gente tem, a gente consegue perceber isso, né? E aí essa questão da terapia do movimento, né? Porque não é só parado que a gente vai resolver as coisas, a gente precisa também desse movimento e de tornar fluido. Pois é, a vida é movimento, né? Ela é ação, ela é atitude. Então, a dança, ela remete a isso nessa questão de movimentos, como a gente falou também no início, não passinhos de coreografia, de danças X específica, né? É a dança natural mesmo, de movimentação do nosso corpo. Tanto que eu coloquei sobre, tem artes marciais, lutas, esportes, né, corrida, tudo isso é uma dança. É uma movimentação corporal para te trazer essa ativação bioquímica e biofísica de gerar o bem-estar que a gente procura, né? Nesses níveis emocional e mental e o físico também, né? Porque relaxa geral e amplia, né, todos esses setores da nossa vida. E aí, colocando essa questão que você puxou aí também, que não é para ser uma obrigação, né? Ela é justamente, você se sentiu bem, então você vai fazer questão de que aquilo faça parte da sua vida, né? É uma coisa natural. Então, sim, que você tem interesse, procure uma aula específica, como eu disse, com um profissional que você confie, que atenda ali às suas expectativas, porque, por exemplo, eu dou muita aula particular. Então, a primeira coisa que eu pergunto é qual que é o seu intuito em dançar? Né? Você quer se profissionalizar? Você quer aquilo dali porque é um momento seu? Porque se for profissionalizar, peraí que aqui agora eu sou brava, que eu tenho que fazer o negócio certinho técnico. Mas se for para ser aquele momento da pessoa, e aí eu fico impondo, né, coisas para a pessoa, músicas que eu quero. Então, quando a gente chega no nível de fazer coreografia, para ver como é que está também a nossa técnica, né, porque a pessoa também quer ter a satisfação de conseguir realizar a técnica do movimento da dança. Então, eu peço para ela escolher a música, ou a gente escolhe juntas, porque tudo tem que ser dentro desse bem-estar. E um outro ponto legal que você colocou dessa questão do tema, que é o autocuidado, porque muitas vezes, e talvez principalmente as mulheres, elas pensam que o autocuidado é aquela coisa de limpar a pele, de fazer uma questão mais estética, né? Esse autocuidado físico que a gente está colocando com a dança é na questão do autocuidado dentro de todos esses campos que nós estamos colocando. Movimentação física, porque, gente, o corpo parado, todo mundo sabe que dá muito mais dor do que se você der uma descadeiradinha no movimento de dança que foi errado ali, né? E isso só vai acontecer também se você realmente estiver muito sedentário. Então, além desse autocuidado físico, que sim pode te proporcionar uma forma, né, física mesmo, diferenciada, que a gente pode entrar nisso rapidinho daqui a pouco, ela vai te proporcionar esse autocuidado em níveis mentais e emocionais, né?
E agora, colocando dentro da estética corporal, por exemplo, a dança do ventre, ela sim dá uma remodelada no corpo, faz com que você tenha uma consciência de querer trabalhar uma forma bacana, assim, juntando outras possibilidades, como um nutricionista, né? Realmente trazendo todo esse autocuidado para você em vários outros campos, para que você tenha uma estética corporal alinhada. Então, isso gera saúde em todos esses campos, né? Porque não porque tem que, porque o corpo padrão é assim, porque é bonito assim, não. Como eu disse no primeiro momento da live, você tem um corpo, então você pode dançar. Né? E se bobear, sei lá, se tem espírito, se existe, o que tá tudo dançando por aí também junto, quando a gente põe uma musiquinha bacana, né? Então, o autocuidado não é só esse de estética, né? Pareceu um cronômetrozinho, assim, aí eu vi que estava terminando o tempo, aí ficou um pouquinho, mas... Falamos demais. Não, é porque realmente tem um tempo, assim, é um tempo de 1 hora cada live, então o próprio Instagram, ele já te avisa, assim, que esse tempo excedeu, assim, né, que tá acabando, mas aí eu voltei, porque eu acho bacana a gente fazer uma finalização, assim, né, de tudo isso que a gente tá falando, e, né, se você puder trazer alguma dica, alguma prática que a gente possa fazer para poder dar uma movimentada nisso tudo e colocar em prática tudo isso que a gente falou, né? Vai ser bem legal. Sim. Bom, então é por isso mesmo, né, que a gente falou demais, porque quando a gente pega o embalo, né, a dança não para mais, é muito gostoso. Eu acho assim, não tem como, né, a gente fazer muitas coisas agora aqui para mostrar, de repente já fica aí uma ideia, né, para um novo encontro, né, de mostrar alguns movimentos mesmo, assim, com o corpo inteiro, pode ser legal. Mas eu vou deixar o que você falou, que é muito importante, que se você for tirar aquele momento do dia para realmente fazer a prática da dança, um alongamento muito simples, que é o alongamento de espreguiçar, puxar um pouquinho da cabeça, perna, dar aquela alongada, aquela mexida geral para acordar o corpo, né? Vocês vão sentir aí na própria pele, literalmente, como que falou assim, nossa, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha mais braço. Quando você espichar assim, você vai sentir, né? Então, acordar o corpo é a primeira dica que eu deixo. Que aí já pode até começar a fazer agora, só para você ter essa sensação. Vai lá ver se você consegue amarrar o cadarço, puxa, né, a pontinha do pé, já dá aquela espreguiçada, já joga para um lado, como se estivessem te puxando, né? Uma corda para um lado, uma corda para o outro, para ver como é que tá toda essa região aqui lateral, abdominal, que é muito importante na dança também. Então, assim, mexe o corpo inteiro para ver, para você sentir ele. Porque você vai descobrir partes do seu corpo que você nem sabia mais que ela existia. Né? E isso é um início que eu sempre dou nas minhas aulas. Nós fazemos diversos tipos de caminhadas e desfiles que a gente usa todos os pontos dos pés. E aí as pessoas falam assim, gente, eu nem sabia que eu andava assim. Então é muito interessante despertar o corpo e começar a ter consciência das partes dele que tem em você. Né? Essa é a primeira coisa. E depois, eu não vou passar em si o movimento, porque a gente deu muitas dicas aqui já de, primeiro, escolhe a música. Não sabe dançar, começa com o dedinho, faz o coisinha de Jesus e com o alongamento, com certeza você vai sentir possibilidade de entrar na movimentação do ritmo. Mas eu vou buscar aquele assunto que a gente falou de saber, falar assim, poxa, onde eu estou, quem eu sou, né? Devido a esse afastamento do toque com os outros, que a gente já tinha esse costume, principalmente brasileiro, né? De abraçar, de dar beijinho, aquela coisa toda. Mas isso pode ser uma coisa muito legal agora, porque como a gente não está tocando os outros, eu vou perceber que eu não me tocava. E justamente esse espreguiçar, tem muita gente que hoje em dia não espreguiça mais. Ele acorda pulando já. Isso já enrijece o corpo e a mente, né? Porque você já segue naquela linha rápida, assim, uma flecha, né? O seu dia. Então, se você já acorda flexibilizando o seu corpo, espreguiçando, com certeza essa movimentação dançante, escolhe uma música gostosa para pôr no despertador. Sua mente já vai
também flexibilizar e abrir mais ao longo do dia. Então, ó, já são super dicas, hein? O que eu vou proporcionar aqui, então, 2 ideias bacanas para a gente fazer nesse autocontato, essa autopercepção, que é o início da dança, né? Eu saber que eu tenho corpo para usá-lo para dançar, são 2 coisas que a gente faz com as outras pessoas. Vou começar com um aperto de mão. Normalmente o homem não se abraça muito, principalmente a si mesmo. Mas eles sempre se cumprimentam com aquele tapinha nas costas e um aperto de mão. Então, faz isso em você mesmo. Dá aquele cumprimento em você aqui nas costas e pega aqui a sua mão como se você fosse outra pessoa e se cumprimenta. Porque muitas pessoas me relatam depois que tem uma sensação muito estranha de que como eu mesmo fosse outra pessoa e que ao mesmo tempo em que eu estou pegando na minha própria mão e batendo em mim, eu não me sinto o meu corpo como se fosse eu mesma, a minha pele. Às vezes a pessoa tem que se apertar para ela ter percepção na própria pele dela, do toque dela. Porque quando outra pessoa me toca, eu sinto instantaneamente um prazer ou uma repulsa, né? Dependendo do sentimento, da emoção, de tudo que eu tenho naquele momento para com aquela pessoa. Mas e eu mesma? Eu tô neutra comigo mesma, né? Então isso é muito importante a gente reconhecer e começar a aceitar o próprio corpo. E para aqueles que se abraçam e querem estender um pouquinho mais esse exercício, se abraça então e faz carinho. Para você ver também que eu já vi em workshops que eu dei as pessoas, meu Deus, eu não estou me sentindo, sabe? Então assim, é muito incrível isso. São 3 exercícios simples. Se cumprimenta, pega na sua mão e se abraça e faz um carinho. Para ver a sensação que você vai ter do seu corpo e de você mesmo, como sendo uma outra pessoa interagindo com você, mas que a outra pessoa te sente. Você não está percebendo que é em você mesmo que você está pegando. É muito louco isso, sabe? Então, esses são exercícios muito simples, mas que vão gerar com certeza muita consciência e esse trazer desse autocuidado com você mesmo, de você se reconhecer e se aceitar e se sentir, né, seu próprio corpo vivo, né? Ou você é só um corpo que está andando por aí, mas você não tem essas percepções, né? Como nossa primeira roupa e nossa primeira casa, como eu falei no início, a gente tem que saber o que a gente está vestindo, né? Não só uma echarpe, uma blusa, mas assim, a pele, né? Que textura tem a minha pele? Então começa daí a dança da vida, né? Eu saber que eu existo e como eu sou. E vou até acrescentar aí dentro das práticas que você disse, vou trazer uma que, na verdade, ela é bem pessoal, assim, eu vou falar porque eu faço isso. Ao longo do processo do alongamento, eu às vezes faço movimentos de dança, porque para mim alongar é igual beber água, assim. Eu às vezes meia-noite meu corpo me pede, eu sinto assim, aí eu vou lá e alongo. Então, por eu ter essa prática, por eu já ter esse contato, o meu corpo fica me pedindo, ó, dá uma alongadinha que eu tô sentindo isso, aí eu vou lá e alongo. E dentro do processo do alongamento, quando você tem essa consciência corporal e você sabe dos seus movimentos, você mesma já começa assim, a interagir com você. Então, eu tenho muito disso, né? Às vezes eu estou alongando, aí eu faço um movimento de dança, aí eu volto, já puxo a perna. Você vai integrando os movimentos e o alongamento deixa de ser aquela coisa mecânica, né? 10 segundos Isso. aqui, 10 segundos ali, faz assim, faz assado, ai, errei a sequência. Não precisa ser assim, né? Pode ser uma coisa mais fluida, mais intuitiva, mais você como você mesmo, seu corpo, né? Se conhecendo cada vez mais. Então, essas dicas que você deu realmente são muito importantes, porque o contato com a gente mesmo, né? Ele é primordial para a gente compreender várias questões dentro da nossa própria vida e na nossa relação com o outro, né? E quanto mais a gente está afinado com a gente, mais a gente consegue colocar para fora esse movimento também, né? Com certeza,
com certeza. Essa questão do se autoconhecer normalmente vem só através da visão e do toque do outro, né? Não o autoconhecimento próprio em si, né? O auto é eu comigo mesmo. E aí sim eu posso me expor, né, para o outro e tratar o outro. Então, primeiro eu, um egoísmo saudável, né, para que eu possa proporcionar para o outro. E nesse momento, então, que é muito importante, realmente por saúde física, que automaticamente vem para esse emocional e mental, todo mundo dentro de casa, né, não está caminhando muito, não está fazendo muita atividade, mesmo que seja essa linear, né, da correria do dia a dia, então realmente é muito importante, né, você despertar o seu corpo aí dentro de casa. Se você tem uma grade na janela, já puxa ali um pouquinho, alonga o braço, né, a coluna, faz alguma coisa que vai, poxa, você vai sentir esse bem-estar no seu corpo, né? É muito importante nesse momento, muito importante. É verdade. Stefânia, quero te agradecer profundamente por disponibilizar esse tempo para trazer os seus conhecimentos aí para gente. Adorei nosso bate-papo e que venham vários, né? Porque tem muita coisa para ser falada, para ser compartilhada sobre isso, e não só sobre a dança, né? Mas todo esse processo terapêutico, né? Que o autocuidado proporciona, né? Então sinta-se à vontade para retornar a ser do bem, porque você é um ser do bem e admiro muito seu trabalho, tá bom? E deixar aí um abraço virtual, né? Nesses momentos aí, né? A gente se abraça assim e sente, né? Como se a gente estivesse se abraçando aí. Te agradecer muito, de coração, tá bom? Eu agradeço você também, imensamente. Foi bom estar aí na sua casa. E bom estar aí na sua. Bem-vinda. Gratidão, lindeza. Até a próxima, Gratidão. viu? Até, beijos. E bora colocar esses corpos para dançar, né? Bora sair dessa live, ligar uma música e movimentar esse corpite aí. Aproveitar hoje, sextou, põe uma balada aí, vamos embora sair para dançar. Tô vendo do Pablo Escobar lá, de sextou e olhando pro teto, assim, não, sextou, põe uma música em casa e vai dançar, tá? Fica pois vamos sair para a sala para dançar. E quem tiver oportunidade vai pro quintal, vai pra varanda, né? E dança. Tá? Né? Faz um uau, fica à vontade, né? A casa é sua, então. Um beijo, querida. Até a próxima. Beijo. Até.